Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de matemática para você ter dicas valiosas e sair bem nesse Enem deste ano. Vamos lá? Hoje o problema é sobre análise combinatória. O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar deste evento com dois estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Um carro e uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes de diferentes cores para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é, quantidade de maneiras de se expor nesses estandes. É um exercício em que você vai ter que fazer a contagem dos elementos, de como você pode combinar aqueles elementos. Por que aqui é um problema que vai envolver combinação e não arranjo? Aliás, dentre as alternativas, né, tem alternativa que traz a fórmula de arranjo e alternativas que trazem a fórmula de combinação. Então, a primeira coisa é saber a diferença conceitual entre arranjo e combinação. No arranjo é quando a ordem dos elementos dentro da sua composição interfere no resultado. E na combinação é quando essa ordem não interfere. Como ele diz que a posição dos carros dentro do stand é irrelevante, ou seja, a ordem não interessa, ela é irrelevante. Então, a gente já dá para excluir as alternativas que envolvam arranjo. Já dá para saber que são questões que vão envolver conceito de combinação. Tá? Bem, e como que nós vamos combinar? Então, vamos imaginar, nós temos dois estandes, e dentro de cada estande vão ser colocados 2 carros. Um carro e uma caminhonete. Um carro e uma caminhonete. Um estande é lá na frente, na entrada do evento, e outro na região central do evento. Como que a gente pode pensar em compor isso? Então, vamos pensar nos carros. Eu vou escolher um carro para colocar no estande lá da frente. Quando eu vou colocar o carro, se eu não escolhi nenhum ainda, eu tenho 4 opções para colocar carros aqui. Se eu já escolhi um carro para colocar no estande lá da frente, no estande central me sobram 3 opções de carro, porque o mesmo carro não tem como ficar em 2 estandes ao mesmo tempo. Quando a gente vai colocar as caminhonetes, se eu escolher a caminhonete para colocar lá no estande da frente, a primeira escolha a ser feita, eu tenho 6 cores, eu posso escolher uma das 6, então 6 opções de escolha aqui. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, a gente multiplicaria essas quantidades para saber o total de opções que a gente tem. E se eu já escolhi uma caminhonete para ficar no estande da frente, me sobram 5 opções de caminhonetes para colocar no estande central. Como eu quero que aconteça os 2 estandes, o na entrada e o da região central, então eu tenho que multiplicar ainda essas quantidades possíveis de combinações aqui entre os 2 estandes aqui. Tá? Então, isso seria uma forma de pensar, usando a ideia do princípio fundamental da contagem. Só que as alternativas não estão levando para esse raciocínio, está levando para o raciocínio das fórmulas, né, de combinação, no caso. Eu quis mostrar isso porque depois eu vou fazer uma relação mostrando as duas coisas, tá? Mas vamos pensar agora pelas fórmulas do problema. Quando você vai escolher os carros, você tem de 4 carros escolher 2. Então, você pode combinar de 2 carros dentre os 4. Você vai escolher 2 para colocar na frente ou atrás, no stand da frente ou no stand do centro do evento. Então, seria uma combinação de 4, 2 a 2. Só que a escolha que você faz pode ser que fique um carro no stand da frente e no de trás, ou fique na frente o trocado, né, a posição. Então, no total de opções que você tem para escolher, você tem que dobrar ainda essa quantidade, porque você tem a opção de trocar a posição dos carros escolhidos. Eles podem ficar em 2 opções possíveis, tá? E quando você vai escolher a caminhonete, você tem 6 cores. E aí, dentre as 6 cores, você escolhe 2, porque uma cor vai ficar no estande da frente e uma vai ficar no estande de trás. E além disso, eles podem trocar de posições. Então, você pega essa quantidade de combinações e ainda vou multiplicar por 2, tá? Bom, o que isso aqui representa? Combinação 6, 2 a 2, combinação 4, 2 a 2, multiplicado por 2 e por 2. A ordem dos fatores aqui não interessa, então a resposta é a forma de escrita, né? Eu escrevo com os parênteses aqui, com a vírgula e lá escrevo diferente. A resposta vai ser a alternativa C, mas só para mostrar que elas são, de fato, esses 2 raciocínios são equivalentes, o que seria o cálculo
né, disso aqui seria 2 vezes 2, os dois fatores 2 aqui. Combinação de 4, 2 a 2 é 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, multiplicado pela combinação de 6, 2 a 2. 6 fatorial sobre 2 fatorial, 4 fatorial. Né, a diferença e o outro fatorial. Desenvolvendo isso, a gente pode já, na verdade aqui, ó, o 2 fatorial é 2 vezes 1. 1 interfere na multiplicação, então o 2 fatorial já pode cancelar com esse 2. Esse outro 2 fatorial pode cancelar com esse 2. Então a gente teria aqui como resultado 4 fatorial vezes 6 fatorial. A gente vai desenvolver esse 6 fatorial até chegar em 4 fatorial. Por quê? Porque eu tenho 4 fatorial aqui embaixo para poder cancelar. E ainda um 2 vezes 1, que seria 2 ali. Então, se a gente simplifica, um 4 fatorial contra 4 fatorial, e aliás, aquele 4 fatorial poderia ser desenvolvido mais. Então, ele vai simplificar com o 2, né, que é um 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2. Então, se eu desenvolver aquele 4 fatorial, na verdade, até o 2 fatorial, eu corto o 2 fatorial com o 2 fatorial, e o que sobrou de todo aquele desenvolvimento? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Que é isso? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Os dois raciocínios aqui são equivalentes, ou você pensar pelo princípio fundamental, ou você tivesse que calcular numericamente usando as fórmulas. Como exercício que é só a expressão que determina o cálculo, ele quer só em termos de representação ali do cálculo deve ser feito. Não, você não tem que perder tempo nessa questão fazendo os cálculos em si. Eu só estou mostrando que duas formas de raciocínio levam à mesma resposta. Lógico que se você pensasse dessa primeira forma, seria mais difícil de encontrar alternativa, porque você não tem alternativa desenvolvida ali com esse raciocínio, tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer as duas maneiras de pensar, tanto usando fórmula quanto usando o raciocínio do PFC. Certinho? Espero que você esteja curtindo e gostando. Acompanhe o nosso canal, habilite o sininho, que você vai receber todos os dias um vídeo novo do Enem, para você ter um sucesso na sua prova. Até mais!